Gente, enquanto eu estiver falando aqui, eu não os vejo, mas levanta a mãozinha, pode me interromper no meio, o que for. Eu fiz uma apresentação assim, onde eu preparei alguns slides que têm um teor conceitual para vocês, tá? E, e depois eu quero falar de um case, tá? Eu vou fazer como é que eu estou aplicando esse VMO, como é que eu estou fazendo o VMO acontecer dentro de uma área que de repente é inusitado dentro do mundo de agilidade. Eu não vou falar nada de TI, de desenvolvimento de software, mas eu trabalho na área de construção e eu estou trabalhando com o desenvolvimento de projetos de usinas fotovoltaicas. E aí eu vou falar como é que eu estou conduzindo a formação desse VMO, tá, dentro dessa empresa ou dentro desse trabalho que eu estou falando, tá? Então, dividir aqui em dois pedaços, fazer uma parte conceitual mais rápida, tudo, mas para a gente entender o conceito e depois tocar o bonde, tá? Bom, antes de mais nada, falar quem eu sou, fazer minha apresentação aqui, ou minha jornada. Eu prefiro falar numa forma de jornada, que a gente começa criancinha dentro do mundo de projetos. Meu primeiro emprego, meu primeiro estágio foi em cima de projetos, já foi dedicado a projeto, e eu venho desde então vivendo a minha vida de gestão de projetos. Tá? Eu sou professor de pós-graduação, trabalho com o INSPER, com a FIA, com o Instituto São Paulo, sou doutor em engenharia pela Escola Politécnica da USP, e, bom, isso faz com que eu nunca tenha deixado de pisar no mundo acadêmico. É uma segunda carreira que segue em paralelo à primeira, tá certo? Mas não sou dedicado exclusivamente à carreira acadêmica, é alguma coisa que me motiva e que eu sigo. Tá? Sou um profissional de consultoria. Eu comecei no mundo de consultoria no IBM Consulting Group, depois fui para a HP, para o HP Consulting Group. Então passei anos aprendendo com essas duas grandes escolas a ser consultor, e um dia eu larguei esse mundo de consultoria, eu larguei o mundo empresarial, falei, pô, tá bom, deu. E aí montei a minha primeira empresa, que é a J2DA Consulting, para fazer consultoria naquilo que absolutamente eu já sabia trabalhar, que era gestão de projetos. Eu vinha fazendo projetos de consultoria já há bastante tempo, e aí montei minha empresa e eu venho desde então vivendo dessa empresa. E aí, no transcorrer dessa trajetória, em algum momento eu encontrei com alguns amigos, a gente se aproximou e eu montei uma empresa de engenharia também, que é a empresa. As duas empresas são as empresas na quais eu divido o meu tempo, tá? Uma empresa de consultoria e uma empresa de engenharia, que é a Schedule Engenharia. Eu trabalho como gerente de projetos, eu toco projetos, já tive em diversos projetos grandes de infraestrutura no Brasil, já trabalhei para grandes empresas de construção no Brasil, no exterior, tá? E trabalhei também como gerente de PMO, já montei PMOs, tá? Venho lá dos primórdios, quando eu trabalhava na consultoria da HP, foi o primeiro PMO que montei, junto com Farhad Abdullayan, que talvez vocês conheçam, que é o cara que já falava de PMO e VMO já há 10, 12 anos atrás. Ele já trazia esse conceito nas palestras, e naquele momento talvez não tivesse tanta maturidade para entender o que Farhad falava. Pô, que será que o Farhad está falando, né? Mas o que eu estou falando aqui, o que eu vou trazer para vocês, não tem, conceitualmente não tem nada de novo, tá certo? O que tem é uma aplicação nova dentro de um conceito de agilidade que eu estou fazendo, tá? Então, nesse momento, estou atuando como gerente de um VMO, tá? Que é o que eu tenho a dizer para vocês. Nesse ínterim da minha jornada aí de profissional, eu trabalhei muito com pessoas. Eu acho que eu sou um cara muito ligado em gente. Eu acho que é isso que me permite navegar bem dentro do mundo da gerência de projetos, tá? Eu fui counselor de carreira, fui coach profissional, já escrevi livros sobre coaching para gerência, escrevi capítulos de livro junto com o Paul Dinsmore sobre a counseling para gerentes de projetos, e atualmente também trabalho como coach ágil. Tá? Então, esse é meu panorama aqui de onde que eu estou atuando, minha jornada. Só para trazer para vocês falar, poxa, talvez o que eu venha falar aqui é fruto de bastante experiência, bastante meditação sobre o que acontece, sobre o que eu leio, sobre o que eu escrevo dentro de gerência de projetos. Tá?
Muito bem. Então, eu vou começar a falar do meu VMO. VMO, que é uma sigla, um acrônimo, que eu não sei se isso aqui é um acrônimo a mais que agrega valor, tá certo? Se é mais um na minha sopa de letrinhas ou mais um pastel na minha pastelaria. Afinal de contas, o que a gente abre, quando a gente abre a nossa literatura sobre PMOs, a gente começa a encontrar siglas diferentes, PCOs, PSOs, PPSOs, RMOs, CMOs, Center of Excellence. Então, o que acontece é que as pessoas pegam um conceito, e esse conceito, na medida em que eles fazem uma aplicação de um jeito ou de outro, ou fazem alguma coisa diferente dentro daquele conceito, acaba criando uma sigla, um rótulo, escreve um livro, escreve uma palestra e tenta ganhar dinheiro com isso. Não é o meu caso, eu sou avesso a essas coisas, totalmente, tá certo? Eu aprendi o que era um PMO na prática, montando um PMO, trabalhando com um PMO. Então, essas questões de PMO estratégico, tático, operacional, de suporte de controle diretivo, PMO ágil, PMO híbrido, PMO preditivo, para mim, isso aqui não faz muito sentido. O que faz sentido é o propósito. Existe um propósito para eu montar um escritório de projetos. E esse propósito é dar suporte, é ajudar na condução de múltiplos projetos, tá certo? Visando potencializar o sucesso deles dentro de uma organização. Então, o propósito de um PMO, seja ele qual for, e aí é óbvio, se ele está pendurado aqui, se ele está pendurado no alto, se ele está pendurado embaixo, se ele é um PMO que lida com projetos ágeis ou se ele é um PMO que lida com projetos preditivos, são características de um mesmo propósito, é uma mesma instituição, uma mesma estrutura organizacional. Esse é meu modo de ver e eu prefiro assim. Até mesmo a sigla, esse acrônimo de VMO, Value Management Office, tá certo? É mais um acrônimo dentro dessa sopa de letrinhas, tá? É mais um pastel no cardápio de pastel. Então, para mim, não é isso. Para mim, é um conceito. A gente tem que entender o propósito, como é que esse propósito se adapta dentro da nossa empresa e como é que isso segue, tá? Então, falei que eu trabalhei com o Farrah, trabalhei com outro ícone dos PMOs, que é brasileiro e que hoje é o chairman da PMO Global Alliance, que é o Américo Pinto. Então, sempre trazendo essas noções, ou sempre compartilhando muito ensinamento, muito aprendizado de prática de como é que funciona um PMO. Tá? E eu vi o que a gente vê ao longo do tempo, desde que comecei a minha jornada aqui como gerente de projetos e PMO, ou gerentes de PMOs, é que teve muito antipadrão, muita coisa que ficou pelo caminho, que as pessoas fizeram errado, e ao fazer errado, acaba denegrindo, trazendo uma coisa uma forma diferente para o conceito, né? Uma forma ruim para o conceito. Microgerência, cobranças, exposição pessoal de gerentes de projetos, muita burocracia pedindo para que se preencha muito papel e um foco muito grande na experiência, né? na eficiência, escopo, prazo, custo. Ou seja, o PMO, ao longo do tempo, para quem não entendeu o conceito de verdade, o PMO praticou muito antipadrão. Praticou tanto antipadrão que hoje se fala da morte do PMO. Tá? Então, eu trouxe aqui um artigo de um autor que é o Jonathan Smart, do Banco Barclays, tá certo? E ele fala, pô, o PMO is dead, né? The PMO is dead, o PMO morreu, tá certo? E ele usa uma lógica bem bacaninha, que é uma lógica obviamente desses países que tem rei, tá certo? Que se fala the PMO is dead, long life to the PMO, né? Ou seja, o PMO morreu, vida longa ao PMO. Por quê? Porque sempre quando morre um rei, the king is dead, long life to king, né? Morreu um rei, você dá a notícia que o rei morreu, no momento seguinte você já dá a notícia de que nasceu um novo rei, ou que já tem um novo rei, para não ficar um vácuo. Então, o que se fala é, se o PMO morreu por conta desses esses antipadrões que vem acontecendo, ele já se recriou, ele já se ressignificou. Acho que a palavra ressignificar é uma palavra bem bacana. E um dos ressignificados mais interessantes que se tem hoje sobre o PMO é o conceito do VMO, do Value Management Office. Por menos que eu goste de sopa de letrinhas,
existe uma ressignificação naquele conceito daquele PMO antigo que ficava fazendo microgerência, que talvez fosse uma função meio policialesca e colocando bolinhas de semáforo vermelho, verde ou amarelo, levando para cima para o executivo ver como é que estava. Então, não é um dedo duro, tá certo? Então, o novo conceito é o mesmo PMO, só que dentro de um novo conceito, um conceito de busca de valor, que é o Value Management Office, o VMO. Tá? Bom, para falar sobre valor ou sobre VMO, para até eu chegar a introduzir, eu trago um mantra, o mantra da gestão de projetos, tá? E esse mantra que eu sigo, tá certo? É sempre assim, as empresas estão sempre buscando mudanças, elas precisam mudar o tempo inteiro, a empresa que não muda, ela declina, e essas mudanças devem ser orientadas por estratégias, óbvio, não é qualquer mudança que serve, e essas estratégias, para que elas sejam cumpridas, elas demandam projetos, está aqui nossa ótica, e esses projetos, obviamente, impactam operações, tá certo? Impactam minhas operações de meus produtos ou dos meus serviços. Então, isso aqui é um mantra, essa é uma lógica onde que a gente reside. A gente reside fazendo o projeto, a partir do momento em que esses projetos são autorizados ou são definidos a partir de estratégias, e esses projetos visam impactar as minhas operações. E aqui nasce a criação do valor. O conceito de valor, ele existe quando a gente fala dessa lógica de estratégia, projeto, operação. Estratégia demandando projetos impactando operações. Isto é o conceito de valor que a gente traz e que eu estou trazendo aqui como um mantra para vocês. Isso é tão importante, tá certo, que a nova versão do Guia PMBOK, que é a versão V7 que saiu agora em agosto, que mudou completamente a visão do guia e da norma, tá certo? Ele traz como no bojo da sua norma, ele foca o sistema de entrega de valor. Então, para você, poxa, para você entender legal, pô, e você que gosta de trabalhar com PMI, você que entendeu as mudanças novas da versão 7 do PMBOK, você vê que tem um conceito que é basilar aqui, que é fundamental, que é o conceito da entrega de valor, que repete aquilo que eu falei, vem da estratégia, do portfólio, dos projetos, e que leva às operações, criando um ambiente de criação, ou gerando um ambiente de criação de valor. Tá? Então, vamos lá, vamos para frente para a gente ir nesse conceito. Só que criar valor não é um projeto que cria valor, não é um projeto que impacta a operação, tá certo? Da forma como a gente quer estrategicamente. Aí nasce, para o nosso tema aqui, emerge o conceito de portfólio. Ou seja, para eu atingir uma meta estratégica, para eu atingir um objetivo que tem uma meta estratégica associada, tá certo? Talvez não seja um projeto, mas uma coleção de projetos. Tá? E aí entra no conceito do portfólio. Uma coleção de projetos para atingir uma determinada meta estratégica, eu venho da estratégia, preciso de alguns projetos para atingir essa meta, e para atingir essa meta eu preciso, esse conjunto de projetos, ele tem que ser selecionado adequadamente, aqui eu botei, fui dicotômico aqui, tá certo? Maniqueísta, o certo ou o errado, como se houvesse só duas coisas, mas um projeto selecionado certo é aquele projeto que está alinhado a uma estratégia, é um projeto que tem uma razão, tem uma justificativa dentro da estratégia da organização, é um projeto que está no momento adequado da organização, é um projeto para o qual a organização dispõe dos recursos adequados para conduzi-lo, tá certo? Porque fora disso, eu estou trazendo aqui para o lado do projeto errado. Pode ser um bom projeto, mas não está na hora da organização, ela não tem recurso para fazer, ou não está alinhado estrategicamente, alguma coisa que nasceu do nada. Tá certo? Então, eu preciso, para criar um bom portfólio, eu preciso selecionar um projeto certo. Agora, não basta também eu identificar um projeto certo para eu atingir a meta estratégica. Eu tenho que selecionar os projetos certos e fazer uma gestão correta. E aí, a gestão correta vai significar diversas coisas. Vai significar, às vezes, eu fazer uma gestão voltada ao valor.
tá certo? Uma gestão aonde eu preconize que esse projeto vai trazer impactos nesse reloginho das metas estratégicas que porventura eu venha a ter, tá? Então, é isso. Para eu criar um portfólio gerador de valor, tá certo? Eu devo iniciar numa estratégia, identificar projetos que sejam compatíveis com esse momento da empresa, com a conjuntura do ambiente. Tá certo? E eu tenho que gerenciá-los, fazer uma gestão muito adequada desse projeto, buscando esse ponto de atingimento das metas ou de valor. Tá? E aqui uma definição de valor, uma definição simples de valor, que mostra que valor, na verdade, é um quociente. É um quociente onde no numerador, na parte de cima, eu vou satisfazer benefícios, ou vou satisfazer necessidades, sejam elas monetárias ou não monetárias, tá certo? Tangíveis ou intangíveis, eu tenho benefícios. E no denominador, na parte de baixo, eu tenho o uso de recursos, que são os gastos. O que eu preciso gastar em termos de dinheiro, pessoa, tempo, energia, material, energia vital da organização, para poder atingir esses benefícios. Tá? Esse é um conceito de valor. E esse conceito de valor está necessariamente atrelado a quem compra, ao cliente, tá certo? Então, valor é algo que representa alguma coisa desejável, mensurável, pelo qual é alguma coisa que é desejado por um cliente, pelo qual ele decide pagar algo. Então, quando a gente fala de valor, a gente está pensando num projeto que vá, de alguma maneira, impactar, tá certo? O cliente, em última instância, mas, de repente, o executivo, a organização, tá certo? O acionista, em uma instância imediatamente inferior, tá certo? Ou anterior, mas que vai impactar de alguma maneira e que tem um custo para ser feito. Ou seja, não é tudo que eu quero que eu consigo fazer. Eu vou tentar equilibrar esse conceito de valor. Tá? E nesse conceito de valor eu entro também, como eu posicionei o cliente, aliás, estou colocando o cliente aqui como the ultimate fighter, tá certo? É o último cara que vai tomar a decisão, ou seja, é a percepção dele que gera o valor, o que eu então entregando para esse cliente em cima, em relação ao meu produto, em relação ao meu serviço, e é ele que vai ser o cara que vai entender, que vai responder favorável ou desfavoravelmente em relação a, tá bom, o que você está me entregando tem valor ou não tem valor. Eu pago por isso ou eu não pago por isso. Mas existe também outros players, tá certo? Outros stakeholders que são bastante importantes, que é o acionista, que são os executivos gestores, que é o próprio colaborador, e cada um deles tem um conceito de valor. Tá certo? Então, o acionista mede valor em retorno financeiro. É o que ele quer, tá certo? O gestor, né, de valor em relação a reconhecimento, perspectiva de crescimento. O colaborador mede valor em relação a valor em dinheiro, perspectiva de crescimento e perspectiva de aprendizagem. Tá certo? Então, cada um tem a sua forma de entender valor. E existe um princípio chamado princípio da simetria do valor percebido, que é quando cada um desses, ou seja, o valor só acontece quando, de uma forma adequada, saudável, que esses principais agentes estejam sendo satisfeitos na sua própria definição de valor, considerando que, em última instância, o grande juiz do que aquilo que a minha empresa, a minha organização está oferecendo é o cliente. Essa lógica eu posso levar também para o primeiro setor, para o setor estatal, tá certo? Que tem como o pagador de imposto, tá certo? Todos nós que pagamos nossos impostos, os projetos que estão sendo criados deveriam gerar valor para nós. Então, e a gente está pagando nossos impostos para a gente ter retorno sobre esse valor. O primeiro setor, tá certo? Você paga para ele operar, para ele gerir o seu dinheiro, que você paga e te dá retornos. Então, esse é um conceito de valor. Tá certo?
como acionista, entre aspas, né, como pagador de impostos para um governo, seja ele no nível municipal, estadual ou federal, eu deveria reconhecer o valor daquele imposto que eu estou pagando. Tá? Isso existe também no terceiro setor, que também se aplica esse conceito de valor. Então, o conceito de valor ele se aplica não só numa empresa, numa organização empresarial, mas também na organização de governos ou de terceiro setor. Tá? E aqui, indo além aqui nesses slides que eu estou trazendo para vocês, eu queria falar de cadeia de resultados, né, ou de entrega de valor. Então, quando eu falo de projeto, tá certo? A cadeia de resultados é uma história que eu conto. Então, eu tenho uma estratégia, essa estratégia me permite identificar um projeto, eu conduzo o meu projeto e esse projeto faz entregas, ele deixa entregas tangíveis ou intangíveis, que são resultados das atividades do trabalho que eu faço, o projeto é trabalho, então ele deixa entregas, o projeto acaba com essas entregas, e aí essas entregas geram outcomes, tá certo? Eu vou usar aqui o termo em inglês, resultados, né? Gera outcomes e benefícios, tá? Então, o resultado é derivado da adoção dessas entregas dentro da minha operação, da operação rotineira da minha organização. E o benefício é uma meta de mais alto nível, talvez numa segunda, terceira instância, tá certo, desses resultados. Talvez sejam meus objetivos estratégicos, o que eu quero com o meu projeto. Aqui a gente começa a ver uma noção que vai me diferenciar um PMO de um VMO. Tá? Se para fazer entregas eu busco eficiência, que é entregar escopo, prazo, custo, qualidade, tá certo? Aquele triângulo, aquele losango, o diamante de ouro, né? de um projeto, o PMO, às vezes, muito focado nas entregas, e o VMO estendendo os seus tentáculos aqui para, cara, não basta me entregar no prazo, no custo, no escopo, eu quero o resultado que eu pretendia, tá certo? Quando eu fiz nascer esse projeto, quando eu decidi nascer esse projeto. Eu trouxe um exemplo aqui, trouxe um exemplo de terceiro setor, que eu gosto bastante também de trabalhar com o terceiro setor, tá? Tenho trabalhado. Então, só para vocês darem uma noção nessa história, né? Então, sei lá, trouxe um projeto de educação para a diversity, para a diversidade, dirigido a advogados da Defensoria Pública. Nada a ver com TI, vocês vão ver que eu não tento fugir desse mundo de tecnologia, até para poder trazer todo mundo para o mesmo barco, né? Não é porque não gosta, é porque, de repente, você dá exemplos concretos do que você faz em outros segmentos, é bastante interessante. Então, vamos fazer um projeto de educação sobre o tema de diversidade para a Defensoria Pública de um determinado estado, tá? Aí você vai lá para a estratégia da organização Defensoria Pública. Essa organização, de repente, a estratégia dela, a Defensoria Pública deseja apoiar o desenvolvimento de servidores sobre questões relacionadas à diversidade, de modo a incrementar o embasamento de suas teses jurídicas. Legal. Por força dessa estratégia, a organização decide contratar um projeto de educação para os seus funcionários, para os seus advogados. Tá certo? Tem uma estratégia, da estratégia, o projeto deriva da estratégia. E imagina que o projeto é conduzido e o projeto deixa como entrega tangível, ele conduziu 10 turmas de treinamento, 100% dos advogados da Defensoria Pública foram treinados no tema da diversidade, o prazo foi até outubro de 2021, terminou agora no final do mês, não excedeu o orçamento e o resultado de uma avaliação de reação foi 90%. Ok, isso são entregas tangíveis de um projeto. Foi um projeto de grandíssimo sucesso. Conduzi as 10 turmas que eu queria, de repente, com um alto grau de avaliação dentro do prazo, todo mundo foi treinado. Legal. Mas o que significa isso? Isso é eficiência. O que significa isso em termos da estratégia? Aí a gente vem nos outros passos da estratégia que vão me levar à eficácia. Encerrado o projeto das turmas, como resultado, o que se começou a mensurar? Maior entendimento e empatia dos advogados com questões relacionadas à diversity, tá certo?
Então, os advogados começaram a entender melhor, maior embasamento e segurança nos argumentos da Defensoria Pública sobre esse tipo de casos e maior taxa de sucesso das teses defendidas por esses advogados em relação à diversidade. Cara, o treinamento, eu comecei a ver que ele começou a impactar resultados, os outcomes diretos de um treinamento foi um embasamento melhor dos advogados, uma empatia maior com a sociedade que tinha causas relacionadas à diversidade e assim por diante, e maior taxa de sucesso. Legal, mas na medida em que este treinamento começa a gerar esses outcomes num nível mais alto, tá certo? Eles passam a exercer um papel de repente, dar maior acesso à justiça, à igualdade de direitos aos cidadãos e às cidadãs, o cumprimento de deveres estatutários da Defensoria Pública, que, na verdade, é aquela estratégia que eu queria, tá certo? Então, o grande lance aqui não basta conduzir o projeto e ver as entregas, se as entregas foram feitas adequadas ou não, certo? A gente tem que ir além da condução dos projetos e ver se aquilo que a gente imaginava, aquilo que a gente concebia com as entregas desse projeto, se estão acontecendo, ou seja, o motivo pelo qual eu autorizei, a organização autorizou esse projeto, se elas estão acontecendo. E aí nasce um conceito também bem bacana chamado teoria da mudança, que se usa muito em terceiro setor, que é uma declaração, é uma frase que declara essa história toda. Se oferecermos treinamento à totalidade dos advogados da Defensoria Pública nas questões relacionadas à diversidade, aumentaremos a compreensão e empatia dos servidores, permitindo maior embasamento de seus argumentos e maior sucesso na defesa, ampliando o acesso à justiça em observância à missão estatutária da nossa instituição. Então, isto aqui é o tal da teoria da mudança. Essa é a história. Eu conto uma história em um projeto. Só que quando eu vou falar de gestão de projetos, principalmente gestão de projetos mais tradicional, eu estou falando basicamente das entregas. Quando eu falo até mesmo dentro de uma filosofia ágil, eu estou falando de entregas, tá certo? Entregas que se juntam, que se aglomeram, tá certo? Mas eu não estou falando necessariamente, ainda que numa metodologia ágil, eu tenho uma figura de um PO que está tentando trazer valor, está tentando incorporar valor nessas entregas. Não são todos os projetos que entendem assim. Ou seja, o projeto faz uma belíssima de uma entrega, mas ele não gera valor, ele não gera o resultado. Tá? E aí entra o conceito do Value Management Office, do VMO. Então, é um componente da estrutura formal da organização, ou seja, é uma caixinha que eu vou pendurar oficialmente numa organização, tá? E que presta serviços a essa organização relacionado à geração contínua de valor antes, durante e após a execução dos projetos, visando garantir a realização do valor. Tá? Então, poxa, é alguma coisa, é uma organização, é um PMO, que não vai dar o foco só na gestão dos projetos que estão acontecendo, mas ele vai desde o antes, ele está vendo por que o projeto está nascendo, está vendo a condução do projeto se está adequada ou não, e está indo além da condução do projeto, tentando avaliar se o benefício que tinha sido proposto ou era desejado, se ele está sendo realizado. E aí a gente entra com diversos conceitos que estão atrelados ao VMO. A gente precisa ter toda uma governança para gerar valor, a gente precisa ter procedimentos, processos, a gente precisa ter estrutura para essa geração de valor, tá? A gente precisa ter fluxos de valor, a gente tem que ter um value stream que mostre para a gente como é que eu produzo valor dentro da organização. Eu tenho que criar times que entendam, que tenham um DNA, tá certo? Que tenham um ethos relacionado a valor, tá certo? Que incorporem um DNA, né, relacionado a valor. E eu tenho que ter ferramentas e tecnologia para eu poder acompanhar se eu estou realizando valor. E aí entra o tal do PMO, do VMO, tá certo? O VMO é aquela organização que vai tentar construir isso dentro da empresa, tá certo? Pendurado em algum lugar do organograma e que vai conduzir isso. Tá? Outra coisa, o VMO ele tem um viés muito interessante
tá certo? Que é um viés mais ágil e viés Lean. Como a gente viu aquela definição de valor como benefício dividido por custo, tá certo? Ou por gastos, é óbvio que na medida em que eu economizo para gerar o mesmo benefício, tá certo? Eu estou sendo lean, eu estou diminuindo desperdícios. Então, todos os conceitos do lean manufacturing, do lean project management, estão sendo incorporados dentro do VMO. O VMO, ele é muito lean, ele é muito enxuto naquilo que faz, tá? E ele é muito ágil naquilo que faz, principalmente porque, e aí trazendo aqui o primeiro dos valores do manifesto, há 20 anos atrás, que é indivíduos e suas interações mais do que processos e ferramentas. Ou seja, mais do que valorizar processos, ferramentas, métodos, tá certo? Esse VMO vai tentar dar às pessoas, aos indivíduos, aos colaboradores, a quem está trabalhando ali, a oportunidade de se manifestar, vai dar voz a essas pessoas para que elas se manifestem no sentido de conduzir os projetos para o alcance da realização do valor. Tá? Então, o VMO ele tem esse viés mais ágil, ainda que não precise ser. Você pode fazer um VMO totalmente preditivo, baseado nos processos de gestão de portfólio e de programas, tal como foi advogado pelo PMI há bastante tempo, que já você vem seguindo, você tem os guias de gestão de portfólio, guia de gestão de programas, tá certo? E você consegue gerar valor se você seguir daquela maneira. Então, eu não vou e não gosto de fazer uma vinculação explícita entre VMO e ágil, mas o VMO tem o seu viés e eu gosto muito desse viés e eu exploro esse viés na minha prática. Muito bem, vamos lá. É óbvio que, poxa, outra coisa, eu falei que um portfólio ele é formado por diversos projetos, tá certo? Então, mesmo que o projeto seja um projeto sendo conduzido de uma forma mais ágil, onde eu tenho um time lá que representa um squad, que tem a sua autonomia, que tem sua independência, que seja multifuncional, tá certo? E que tenha junto dele, junto desse time, um PO garantindo valor a esse time. Então, uma coisa é eu dar esse foco individual a um time, a um squad. A outra coisa é que para atingir o meu objetivo estratégico, eu preciso de diversos projetos desses. Então, você imagina dentro da tua organização diversos times squad funcionando como você vê, por exemplo, com o framework Scrum. Tá certo? Tá bom, cada um tem um framework Scrum, cada um tem um PO, cada um tem um Scrum Master, e a coisa está seguindo, e esses POs têm um conceito de valor para cada um dos projetos. Agora, quando você põe isso dentro de uma organização, tá certo? Você escala o ágil. Tá? E aí você vem o conceito do ágil em escala, que é diferente do ágil em massa. O conceito do ágil em massa é um conceito de múltiplos PMOs agindo, múltiplos POs agindo de um modo descoordenado, tentando trazer valor para o seu projeto. Então, você tem múltiplos POs ali, está funcionando, o Scrum pode até funcionar bonitinho, mas múltiplos POs trazendo o conceito de valor para dentro. Agora, quem é que está trazendo o conceito de valor para o todo? Quem é que está coordenando o valor em todos esses times, em todos esses squads? Então, o conceito do VMO, ele vem em apoio ou em sustentação a esse conceito do ágil em escala. Ou seja, vou escalar e terei uma organização, uma instituição ali no meio do organograma, que vai me ajudar, vai ajudar a empresa a coordenar a realização de valor nos inúmeros squads que essa organização venha a ter. Tá? Então, o VMO vem a ser como se fosse assim um neologismo e uma forma bem didática de falar. Ele é um grande PO, a gente falava de Big Brother, né? Ele é um Big PO, ele é um PO que olha para todos os projetos e ele consegue coordenar a realização do valor
no conjunto dos squads que estão trabalhando e dos projetos que estão acontecendo para os produtos. Tá? Independentemente da abordagem. Se a gente está falando de uma abordagem ágil, você está falando de uma abordagem tradicional, tá certo? Então, enumera aqui qual é a abordagem que você está colocando. Se você gosta se você acha que Goku é melhor que Naruto, bom, para quem gosta de comics, que nem eu, tá certo? Então, quem vai ganhar, Goku ou Naruto? Não sei, eu não tô disputando esta seara. Eu estou falando que, de repente, eu tenho uma organização que olha para todos os projetos, independentemente de como eles estão sendo conduzidos, se são ágeis, se são híbridos, se são preditivos, e tenta garantir valor neste conjunto. Muito bem, acaba aqui a minha fala. Deixa eu ver quantos minutos deu, tá? Acaba aqui essa minha fala e conceitual. Deixa eu falar um pouquinho, então, de um caso, tá? Então, 10 minutinhos aqui para falar de um caso. Aonde que eu estou trabalhando? Há algum tempo eu me engajei numa grande empresa que está fazendo o desenvolvimento de usinas fotovoltaicas. O desenvolvimento significa, neste momento, ela tem 10 projetos de usinas fotovoltaicas acontecendo no Brasil. Os projetos de desenvolvimento, tá certo? O que se quer de cada um dos projetos de desenvolvimento é que disponha para ela energia para que ela possa vender no mercado livre ou no mercado regulado de energia. Então, tem um conceito por trás e tem um value stream, ou seja, a empresa toma a decisão de investimento, a empresa forma um land bank, ela busca propriedades, tá certo? Ela compra propriedades para desenvolver usinas fotovoltaicas. Aí tem um desenvolvimento do projeto, que é toda a parte de regularização ambiental, regularização societária, regularização fundiária, licenciamentos de energia e tudo mais, e depois tem a implantação, que é a construção da usina propriamente dita, que uma vez construída vai gerar a operação, e na operação, tá certo? Eu já tenho uma área comercial aqui que está trabalhando em vender essa energia. Quando entrar em operação, começa a vender energia, essa venda de energia gera o valor que o acionista quer. Esse é o meu value stream, o value stream de alto nível. Tá? Aí eu estou trabalhando num VMO para isso aqui, para essa área de desenvolvimento de projetos. Vai da formação do land bank ao desenvolvimento do projeto, à implantação. Isto aqui, nós temos hoje 10 projetos acontecendo em paralelo. Tá? 10 projetos onde a gente forma o land bank, a gente compra as propriedades, a gente faz todo o desenvolvimento ambiental, legal, de propriedades, de energia, do que foi, e a gente constrói. Tá certo? Esse é o enfoque desse VMO. Então, da decisão de investimento até a operação, nós estamos trabalhando com 10 projetos em paralelo que estão acontecendo a mesma coisa. Imagina a loucura do que é isso. O desafio, quando eu cheguei, era: Alonso, a gente tem que organizar o trabalho desse portfólio, afinal de contas, eu tenho um portfólio de 10 projetos acontecendo em paralelo. A gente tem que organizar o trabalho de portfólio garantindo a realização do valor, garantindo que esses projetos vão acontecer de uma maneira e vão entregar energia para a operação que vai gerar valor para esse acionista, tá certo? Fatores que impactam em mudanças durante é o desenvolvimento comercial, conjuntural, a conjuntura do que está acontecendo. Nós estamos vivendo um momento de falta, racionamento de energia hidráulica, e, de repente, a gente vai precisar fazer outros tipos de energia por conta do racionamento que a gente tem aqui. Tá? Muito bem, um projeto desse que tem esse value stream, formação do land bank, desenvolvimento do projeto e implantação, a gente trabalha com pessoas com funções diferentes. Você tem gente que trabalha em uma área fundiária, tá certo? Que estão ali buscando terreno, indo a cartórios, fazendo todos contratos e coisa parecida. Uma área que busca licenciamentos ambientais, uma área de engenharia que desenvolve a engenharia básica da usina, uma área de regulatório e legal,
tá certo? Que vai buscar os licenciamentos e todos os contratos na parte do legal, uma área de procurement, que tem que comprar para entregar, uma área de engenharia do proprietário, que vai contratar um EPCista para implantar, e uma área institucional que represente a empresa. Então, para fazer um projeto, eu preciso dessa gama de pessoas. E aí a primeira coisa que eu fiz, ou que a gente fez quando chegou, foi esse arranjo organizacional. A gente começou a falar, tá bom, então vamos trabalhar no conceito de VMO, vamos construir os squads, tá certo? Vamos trabalhar em times, e a gente montou 10 times, tá certo? 10 squads, com o aculturamento desses squads todos, e montou esses squads funcionando, obviamente, na lateral, com as equipes funcionais aqui, ou com os chapters. Eu tenho uma equipe de fundiário, uma equipe de ambiental, de engenharia, de regulatório e assim por diante. E não significa que dentro de um squad desse eu tenha todo mundo trabalhando full time dentro de um squad, tá certo? Eu tenho pouquíssima gente, a gente tem 15 pessoas trabalhando nesses 10 projetos, e dentro dessas 7 áreas funcionais, ou seja, todo mundo faz de tudo em cada um dos projetos, mas todo mundo reconhece o trabalho do projeto A, do projeto B, do projeto C. Estou agora trabalhando no projeto A, ou estou trabalhando no projeto B, no projeto C. Então, os projetos de 1 a 10, os squads são formados e se tem todo tipo de discussão dentro do squad, e o quanto que cada um daquele squad, daquele projeto, gera valor. Tá? Então, a primeira coisa foi esse arranjo organizacional que culminou num VMO, tá certo? Tá bom, para tocar esse projeto aqui junto com esses squads, esses 10 squads dentro dessas equipes, desses chapters, tá certo? A gente me chama, eu sou o VMO, que vai organizar e dar tração no trabalho, ou seja, missão. Alonso, é organizar e fazer esse trabalho da tração através dos times, ou seja, senão a gente vai bater cabeça, ou vai fazer coisas que vai atrasar, que vai isso, que vai aquilo, e não vai gerar o valor que a gente quer. E que essa organização seja alinhada aos interesses comerciais e aspectos conjunturais. Existe muita coisa que muda, ou seja, estou fazendo um licenciamento ambiental que está exigindo mais alguma coisa, então talvez isso aqui vá atrasar, então talvez eu traga mais fôlego para um outro projeto que está andando mais rápido, que vai gerar essa energia, que vai terminar e vai gerar essa energia mais rápido para a operação. Então, a gente tem que tomar essas decisões o tempo inteiro, ter uma licença de uma conexão dentro de uma subestação próxima, e essa licença não sai, e a gente começa a ter que tomar uma decisão de conectar essa usina numa estação mais longe, que vai gastar mais dinheiro, não sei o quê. Então, a gente tem que discutir isso sobre uma ótica de valor. Qual é a prioridade que eu estou dando para o projeto 6, para o projeto 2, para o projeto 8, tá certo? E quais são as conjunturas que aconteçam. Então, o VMO está ali para ajudar os squads a pensar nessas relações e nessas mudanças e dar prioridade, ajudar os squads a chegar nas prioridades que se tem de valor, garantindo entregar as plantas em operação, realização do retorno dos investimentos. Ou seja, é um grande, como eu falei, um product owner do portfólio, é um PO do portfólio, que entende tudo o que está acontecendo, e todo dia acontece uma coisa diferente, e a gente todo dia reprioriza, não vou falar todo dia, mas semanalmente, esses projetos são repriorizados de forma a tentar gerar o maior valor possível no menor espaço de tempo, que significa entregar energia mais rápida. Então, a gente não está aqui para puxar a sardinha do projeto 1, do 2, do 3, do 4, tá certo? A gente está aqui para entender dentro do portfólio qual é aquele que pode gerar essa energia mais rápido, a energia mais barata, o melhor custo-benefício para essa energia que está indo para a operação, tá? E gerando valor. O que eu fiz lá, para terminar, tá certo? Bom, primeiro, depois de montar a estrutura, treinamento e aculturamento, isso aqui é uma coisa ongoing, tá certo? No mindset ágil. Então, o time foi reunido, o time começou a entender, o time começou a trabalhar, foi treinado, tá certo? O que é essa relação de autonomia que a gente está falando, o que a gente espera de um grupo, de um squad, qual que é essa autonomia? Autonomia não significa carta branca para fazer o que quiserem, de forma nenhuma. Aliás, isso é propaganda enganosa de quem faz. Não existe carta branca em organização nenhuma.
tá certo? O que existe o que a gente quer é ouvir essas pessoas, é que essas pessoas se manifestem, em vez da gente induzir elas a fazer o que meia dúzia de pessoas pensou. A gente quer trazer essa gestão de baixo para cima. Então, esse é o aculturamento que a gente trouxe, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, tanto do lado da estrutura lógica, da estrutura socioemocional, dos frameworks que a gente usa Kanban, tá certo? Para fazer, para puxar cartão de como é que estão esses projetos. E aí a gente foi atrás de KPIs associados ao alcance de milestones. Ou seja, se o grande valor, se o grande objetivo estratégico é entregar energia, a quantidade de energia que se entrega, o preço dessa energia que a gente está entregando, tá certo? E a gente vem desdobrando esses KPIs, e a gente foi desdobrando, a gente desdobra em OKR, então a gente usa a técnica do OKR para desdobrar, inclusive nos times, inclusive nas pessoas, naquelas relações funcionais, tá certo? Então, existe uma relação de OKRs que se sabe. Existe toda uma cadência para discutir OKRs, tá certo? Vou falar um pouquinho mais na frente, mas a gente rediscute OKRs, a gente vê o que acontece, então todo mundo sabe exatamente onde quer chegar, lá na ponta. Apesar do cara ser um cara do fundiário, ele sabe o que ele precisa fazer para ele poder chegar e gerar energia lá no final. A gente trabalhou muito com a tecnologia, tá certo? Então, tá todo mundo trabalhando remoto, essas 15 pessoas trabalham longe de casa, cada um no seu canto, tá certo? E a gente trabalhou com a tecnologia, a gente usa o Teams integrado com o Planner, tá certo? Ou seja, o Project e o Planner, a gente usa dentro do Teams, a gente usa o Project e o Planner, tá certo? Então o Project serve como o grande cronograma de tudo que tem que ser feito, é onde a gente prioriza as ações, e essas ações elas se desdobram em cartões dentro do Planner, e a gente vai puxando esses cartões, e na medida que esses cartões vão acontecendo, a gente vai dando avanço físico no Project, tá? Isso não é nativo do Project, mas a gente usa bastante esse tipo de relação. A outra coisa, dentro do Teams, a gente trabalhou com um repositório de documentos, tá? Ou seja, os projetos aconteciam de uma forma translocada, todos os documentos, cada um colocava o documento num lugar de uma determinada maneira. Então foi uma grande oportunidade da gente acertar, da gente padronizar tipos de documentos, taxonomia de documentos, versionamentos de documentos, permissões para mudar documentos. Então, a gente trabalhou com todo um padrão. Então, hoje, o time inteiro entra dentro do Teams e ele tem todos os documentos por cada um dos projetos acontecendo de uma forma mais adequada, mais padronizada, mais legível, compartilhada por todos. Tá? O que mais? A gente trabalhou também com a definição e acompanhamento de cadências. Então, a gente tem cadências desde dos OKRs, cadência para revisão dos OKRs, que são semestrais, cadências para acompanhamento do desempenho dos projetos, cadência para reuniões com o grupo comercial para falar o que está acontecendo, e o grupo comercial falando, pô, então a ótica é outra, o que vai gerar mais valor é outro. Então a gente tem diversas cadências, reuniões de cadências que a gente faz semanal para a gente entender. Então, isto aqui é o que o VMO está fazendo. O VMO está ajudando a organizar um portfólio de projetos que visa entregar energia para uma grande empresa de desenvolvimento. Eu botei uma bicicleta lá, que está tudo ongoing, está tudo andando, a gente não para, e está tudo cada vez melhorando e está ficando cada vez mais bacana e dando cada vez mais visibilidade para o projeto. Tá? Uau! Então, moral da história, para finalizar aqui, passar a palavra para se alguém tiver alguma coisa. VMO não é um conceito novo, não é um milagre que vai resolver o problema de todo mundo, tá certo? VMO não está necessariamente atrelado a um conceito preditivo, ou um conceito ágil, ou híbrido, tá certo? VMO é o mesmo conceito de apoio, de suporte a projetos no plural que o PMO tinha, só que com uma visão mais ampla, uma visão que se estende até a geração, a criação dos benefícios que se espera. E aí, obviamente, com aquele viés de agilidade que a gente, do mindset ágil, que a gente acha que
isso tem até por nascimento desse manifesto, tá? Então é um caso que é real, está acontecendo muito favoravelmente, muito bacana. Eu entro no Teams às 7h30 da manhã, saio do Teams às 7, 8 horas da noite, todos os dias. E aí está todo mundo trabalhando, tá todo mundo dando o melhor de si, está todo mundo correndo atrás, a gente se organiza, o time inteiro, as 15 pessoas estão vendo os 10 projetos dentro das suas áreas e fora das áreas e palpitando. Então tá um clima, assim, uma energia boa, uma energia que você fala, pô, cara, que alegria, né? Voltando ao conceito da agilidade que os autores do Scrum trazem, que esse conceito traz felicidade, né? Você se sente feliz. No final do dia você está morto, mas você está feliz, porque você está vendo o teu projeto, tua vida andar. Você está vendo o fruto do teu trabalho seguir em frente. E o VMO não é nenhum mandatário, nenhum impositor, ele está ajudando a fazer esses times acontecer e gerar essa energia que a gente está gerando.